Em Lucas capítulo de número 5, a partir do versículo 1, abra sua Bíblia. Lucas nos traz uma experiência, uma narrativa interessante. Essa narrativa nos leva a um tema, que é esse tema: não desista. Se você quer alcançar a sua bênção, se você quer alcançar o seu milagre, se você quer alcançar os seus sonhos, só tem uma decisão a tomar, e sempre na sua vida, é não desistir. Não faça parte daqueles que desistem, mas faça parte daqueles que insistem e perseveram. Lucas capítulo 5, a partir do verso 1, nos diz que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que aqui fala de Jesus, entrando em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, nenhum resultado, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E olha o que diz o texto bíblico aqui: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista desta pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos em Ti. A nossa esperança está no Senhor. Nós confiamos em Ti. Por isso, Pai, vem nesta manhã ministrar a cada coração. Que o Senhor alcance de uma maneira especial. Vem, Espírito Santo de Deus, e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. É interessante porque nós olhamos a história do nosso Deus. Quando a gente olha para Deus, a gente vai perceber que Deus, ele tem na sua essência a não desistência. Deus, ele por si só, ele não desiste. Quer ver que interessante? Deus, quando cria o homem e a mulher lá no jardim do Éden, Deus cria o homem no jardim do Éden, ele tem um propósito, ele tem um sonho com esses homens, ele tem um ideal para esses homens, mas eles pecaram, o diabo entrou na história, eles pecaram e tentou frustrar o plano de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não desiste, embora Deus expulsasse os homens do jardim do Éden, diz a palavra que Deus continuou insistindo, e Deus vai chamar um homem chamado Abrão. E em Abrão Deus vai formar uma nova nação, Deus vai formar um povo, e agora Deus começa a insistir, porque Deus quer retomar o seu projeto inicial. Tudo aquilo que foi roubado pelo diabo no jardim do Éden, Deus agora começa novamente. Ele não desistiu do seu propósito. Você vai perceber que a nação de Israel, mesmo sendo a nação de Israel, o povo de Deus,
Nós vamos perceber que ao longo da caminhada, eles vão falhar, eles vão se ausentar de Deus, eles vão ser infiéis para com Deus, eles vão pecar novamente. Então Deus não desiste do seu povo, Deus ele vai insistir, porque o projeto dele inicial, ele há de se cumprir. Então Deus, ele não desiste do homem, não desiste da sua nação, não desiste do seu povo. E a Bíblia diz então que Deus levanta sacerdotes para corrigir o povo, Deus levanta príncipes, Deus levanta profetas, Deus levanta homens e mulheres para trazer de volta ao projeto inicial. A Bíblia diz que quando termina o Antigo Testamento, 400 anos houve de a ausência do homem com Deus, mas Deus estava lá. O homem virou as costas para Deus 400 anos, até que Deus olhou para esta humanidade, e Deus que não desiste, Deus ele vai enviar Jesus Cristo, e começa o novo tempo, o Novo Testamento, a vinda de Jesus a este mundo. Então ali é a resposta de Deus dizendo para a humanidade: mesmo que vocês estejam longe de mim, distante de mim, eu ainda não desisti de vocês, eu ainda quero alcançar vocês. Então Deus envia Jesus Cristo, Jesus Cristo vai até a cruz, ele morre, ele ressuscita, volta aos céus, e Deus então envia o Espírito Santo para que esteja conosco, porque Deus está dizendo claramente: aquele projeto inicial que foi roubado pelo diabo, esse projeto ainda há de se cumprir na vida eterna. Alguém não desistiu de você. Alguém insistiu com você, alguém pagou um preço de oração, alguém perseverou, alguém insistiu. Talvez você achou que ele foi até chato demais, não parava de ligar, não parava de mandar o WhatsApp, e localizava você no Face, no Instagram, onde você fugia, essa pessoa te cercava, você falou: meu Deus, o que é isso? Enquanto você não veio para Jesus, enquanto você não veio para a igreja, enquanto você não foi para a célula, essa pessoa não deu descanso para você. Sabe o que é isso? São pessoas levantadas por Deus, que tem o DNA na veia de Deus. Um Deus que não desiste, tem um povo que não desiste. O Deus que não desiste, tem homens e mulheres que não desistem do outro. Desistir jamais. Vamos pensar na trajetória de Jesus Cristo em 3 etapas muito simples e diretas. Jesus Cristo, quando ele veio a este mundo, ele veio com uma missão de salvar a humanidade. Ele sabia que o projeto maior dele não era apenas aqui nesse mundo, mas era na cruz. A cruz era o auge do ministério de Jesus Cristo. A sua morte abriria as portas da salvação, como abriu. Mas o que acontece na vida de Jesus é o que talvez aconteça conosco, porque Jesus Cristo, ao iniciar o seu ministério, ele vai ser levado ao deserto e ele vai ser tentado pelo diabo. A trajetória de Jesus é a nossa trajetória. O que o diabo tentou Jesus em 3 áreas diferentes não é o tema dessa mensagem. Por que é que o diabo tentou Jesus em 3 áreas diferentes, que são áreas de tentação na vida do homem até hoje, da mulher até hoje? Por que é que o diabo tentou Jesus no deserto? Por trás das 3 tentações existia a palavra, ou seja, desista. Jesus, desista do projeto do seu pai, desista da cruz. É isso que o diabo estava dizendo, colocando um banquete demoníaco diante de Jesus, para que Jesus caísse e ele perdesse o milagre da cruz do Calvário, e eu e você não estaríamos aqui. Mas Jesus, ele venceu a tentação.
A primeira área da vida de um homem e de uma mulher é ser tentado para desistir. Jesus Cristo tem o DNA do Pai. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele tem o DNA de Deus para que não desista. Por isso que ele vai dizer para o diabo nas 3 tentações: está escrito. E se está escrito, é ponto final. Eu vou cumprir o meu propósito e eu não vou desistir no meio da tentação. Ouça que eu vou te falar. Talvez você parou no meio do caminho, talvez você parou de sonhar, talvez você parou de buscar um projeto na sua vida, porque o diabo te tentou, o diabo desviou o teu foco, ele deu uma conotação diferente na sua vida, ele colocou um prato demoníaco e talvez você pegou esse prato, uma das tentações, você caiu e você desistiu. Mas nesta manhã, Deus te trouxe aqui para te dizer: não importa onde você parou, você vai levantar hoje e vai recomeçar. Você não vai desistir dos seus sonhos, dos seus projetos. Olha só que interessante, Jesus reuniu os discípulos no meio do ministério dele e alertou os discípulos. E agora na segunda tentação, Jesus Cristo vai ser tentado por Pedro, o grande Pedro, aquele que pregou, o grande homem, o homem desse barco aqui, esse homem que foi chamado por Jesus. Jesus então começa a compartilhar com eles e a dizer para eles assim: olha, eu vou passar pelas provações, eu vou ser tentado, eu vou subir na cruz, eles vão me matar. E Pedro chama Jesus à parte. É interessante porque Pedro foi usado pelo diabo. O discípulo de Jesus foi usado pelo diabo. Pedro chama, ou quando ele ouve essa mensagem: como assim? O meu mestre vai ser humilhado, ele vai ser caluniado e ele vai ser morto? Não, ao invés de ele falar no colégio dos discípulos, ele chama Jesus à parte para dar um conselho. Pedro vai aconselhar Jesus. Olha que conselho diabólico. Jesus: mestre, não! Mestre, não faça isso, não vamos deixar que isso aconteça com o Senhor. Olha que visão pequena, que visão egoísta. Pedro não queria que Jesus fosse para a cruz do Calvário. Veja, primeiramente o diabo lá no deserto, agora um discípulo. Existem pessoas perto de você, pessoas que estão ao teu redor, que muitas vezes vão te chamar, vão te dar um conselho para você desistir. Para com isso. Você está tentando há muito tempo uma promoção no seu trabalho. Para com isso. Sai fora dessa empresa, vai para outra empresa que esse patrão não vai te promover. Não desista jamais. Preste atenção. Não desista jamais. Aí nós vamos para o final do ministério de Jesus e o próprio Cristo, ouça, ele vai se sentir sozinho. E ele vai dizer para Deus o Pai, no momento mais aflitivo, de agonia de Jesus, quando ele vê que tudo está culminando para o final da cruz, da sua morte, Jesus vai olhar para o Pai e vai dizer: Pai, por que o Senhor me desamparou? Por que é que o Senhor me desamparastes? Naquele momento há um conflito dentro de Jesus, porque ele é homem e ele é Deus. Naquele momento, até a sua carne, há uma fragilidade dizendo do desamparo. É como se ele quisesse desistir ali naquele momento, mas Deus o fortaleceu, a divindade de Jesus prevaleceu em relação à sua humanidade, e Jesus ele vai até a cruz, ele vence as suas próprias fraquezas da desistência, e ele assume a cruz, e hoje eu e você podemos estar aqui felizes à beça, uma igreja bonita, abençoado. Sabe por quê? Porque Jesus venceu. Ele não desistiu da cruz do Calvário, nem o diabo derrotou, o tirou do foco, nem os seus discípulos e nem a sua própria humanidade. Ele venceu para dizer para mim e para você o seguinte: nós podemos vencer.